Olá, eu sou Arlen Becker, eu sou artista de teatro e escritor. Estou aqui nessa mediação hoje com Chan Marçal, encenadora, diretora, professora, artista de teatro e professora. Aqui é o projeto Orumaie, revisitando o mito da criação. Tem o apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, através da Fundação Gregório de Matos, Secretaria de Turismo e Cultura, Prefeitura Municipal de Salvador, Governo Federal, Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura. Eu sou um homem mestiço, pode-se dizer negro de pele clara, mestiço brasileiro. Estou com o cabelo um pouco loiro, descolorido, já está crescendo, a raiz está ficando já um pouco castanho escuro ou preto, de acordo com o vídeo. Eu tenho óculos arredondados de aro um pouco transparente, um óculos para leitura. Eu estou com a barba rala, um pouco rala, bem ralinha, quase nada. Estou usando argolas de aço, 2 argolas em cada orelha, muito pequena. Estou usando uma camisa estampada, com estampa um pouco florida, o fundo é preto, e as estampas um pouco laranja, verde, azul e rosa, muito clarinho também. Eu estou na sala da minha casa, ao fundo tem uma prateleira com a madeira crua, clara, e com alguns livros coloridos, livros de teatro. Tem ao fundo um disco ali, um LP da Elis Regina, e tem também uma representação de um orixá tempo e uma lembrança que representa o orixá Omolu, o orixá do candomblé. Ao fundo tem uma parede branca, pinturas coloridas, que eu gosto de fazer aqui na minha casa. Chan Marçal, com você. Bom dia a todos, bom dia ao Arlen. Essa descrição acho que é importante, né? Inclusive, tem sido, nesse período da pandemia, mais constante, né? Então, eu sou a Chan Marçal, eu sou paraense, eu gosto muito de usar o termo mais antigo, parauara, de Belém do Pará, resido em Salvador há 15 anos, sou formada em licenciatura em teatro, fiz o curso técnico de formação de atores também aqui, em Belém do Pará. Atualmente, eu estou em Belém, trabalho com arte e educação, sou professora na infância, trabalho com adolescentes e com adultos também. Sou encenadora, trabalho com teatro de objetos, com teatro de animação, especificamente envolvendo aí máscaras, bonecos, objetos. É um trabalho que eu venho desenvolvendo desde quando eu comecei a fazer teatro, ali nos 16 anos. Aqui em Belém eu comecei a fazer esse tipo de investigação, né? Mais metódica, mais atenta. Faço parte, sou membro fundadora do Coletivo das Lilith, que é um coletivo formada por pessoas dissidentes LGBTQIA+, na cidade de Salvador, e eu acho importante salientar aqui que é um dos únicos grupos de teatro da cidade de Salvador que vem trabalhando essas temáticas de gênero, identidade e sexualidade, né? Sobretudo aí com a perspectiva do teatro. Nós apresentamos aí, desenvolvemos as primeiras dramaturgias de Chica Manicongo e Tibiras, né? Dramaturgias no âmbito nacional. Bom, eu estou vestida com um vestido em formato V, com uma amarração nas costas. O meu cabelo, ele bate mais ou menos aí um pouco abaixo dos meus ombros, ele é um cabelo encaracolado. Eu gosto muito do termo mestiça, eu sou uma cabocla de Belém do Pará. Estou usando 2 brincos longos, né, que caem mais ou menos aí no meu pescoço. Ao fundo, eu tenho uma parede de cimento rebocada, e ao lado, do meu lado direito, provavelmente para vocês é o lado esquerdo, eu tenho uma planta muito típica aqui da região norte, da região amazônica, que é um tambatajá. E é isso, eu sou uma travesti e vamos lá, né? Eu acho que eu estou pronta aqui para essa conversa e a gente pode começar, Arlen. Tambatajá é a planta?
Tambatajá, bonito nome, bonito nome, Tambatajá. Tem aqui também, né? Chega aqui também, trouxeram para cá. Mas não todas as espécies, porque elas têm inúmeras, tem mais de, sei lá, mais de 50 espécies de Tambatajá. Claro. Pelo menos a estampa dela, que é verde e rosa, né? A cor da estação primeira da Mangueira da Escola de Samba Verde e Rosa, eu vejo aqui, é muito bonita, linda. Você falou de Pará, eu gosto muito do termo antigo, Grão-Pará. Eu acho lindo esse termo, como se chamava o estado antes. Grão-Pará. Né? Santa Maria de Belém do Grão-Pará, mas na verdade essa região aqui era conhecida também antes da invasão europeia, né? Porque compreende-se também que a Amazônia ela foi um dos últimos territórios a ser colonizado no Brasil e ainda continua sendo colonizado, né? Esse processo de invasão, de desapropriação das terras continua acontecendo aqui no Pará. Eu gosto muito do termo Mairi, e Pará quer dizer grande rio, né? Grande rio, é como uma espécie, é um rio que se confunde com o mar. E eu gosto muito desses termos, sobretudo os termos que dão atenção a essa ancestralidade que ainda é muito forte, muito presente aqui na região norte, na região amazônica. Eu fico bem feliz. Chan, eu tenho muita vontade, nunca fui na região norte, eu morro de vontade, já é um sonho que vou realizar logo, que é ir na região, conhecer, caminhar, pisar nesse chão daí, que é muita energia aí, muita coisa boa, e tomar banho nesses rios aí também, que a gente é muito aqui do mar, né, do litoral, moro em Salvador, não é? Morro de vontade de conhecer esses termos também, as coisas que a gente não conhece nada, né? A gente se arvora a falar das coisas muitas vezes, e eu parei de falar, porque digo, a gente não pode ficar falando do que a gente não conhece, a gente conhece daqui, né? Mas é muito mistério, muita coisa aí que tem. Eu tenho um livro aqui de cabeceira que é Cobra Norato, e eu leio aquilo ali, que é um poema belíssimo, lindíssimo, eu recomendo para todo mundo, de Raul Bopp. E ele vai citando vários termos, né? Vários termos aí, bem daí, enfim, eu fico encantada, muito bonita. Nosso país é riquíssimo, né? Sim. E tem um termo aqui que eu acho muito interessante, que se usa aqui em Belém, especificamente, né? Porque a Amazônia é enorme, né? Inclusive, a Amazônia, ela estende-se para outros países também, né? Colômbia, Peru, Guiana Francesa, Suriname, enfim. Mas tem um termo que eu acho muito interessante que a gente utiliza aqui, que é mundiamento, né? É aquele estado de encantamento, de quase perder a noção do sentido das coisas e da realidade. Então, eu acho que todas as pessoas que chegam em Belém, em algum momento, elas ficam mundiadas, né? Por conta do clima, por conta da água. Aqui é um lugar que tem muita água, né? Não só a água dos rios, mas a água do céu também, que são os rios aéreos que chamam, né? Então aqui tem água todo tempo, se tu não tiveres cuidado. Muito, né? Muito, todos os dias praticamente. Agora tá chovendo todos os dias. Chan, esse processo do Orumaí, vocês começaram quando? É 2014? É isso? Mano, tu sabe que eu nem, assim, eu não recordo essas datas. Mas esse não é o único projeto que eu não recordo data. Mas eu acho que, sei lá, eu devia ter uns 28 anos, 28, por aí, uns 2014. Eu acho que eu não tinha vindo para cá, para Belém, eu não tinha retornado. Mas a gente começa, na verdade, esse processo com um convite que o Wellington me faz. O Wellington Rosário, que é o ator, né, e o co-criador junto comigo desse espetáculo. Ele, depois de ter feito convite para várias pessoas, né, ele me convida, conhece meu trabalho, e aí eu começo a questionar o Wellington, porque no começo, de quando ele me apresentou o projeto, não era Orumaí. Era um trabalho completamente diferente, em que ele buscava dialogar a cultura popular pela narrativa do boi bumbá, né? Ele não sabia ali como fazer, como organizar, e aí tinha um diálogo também nessa construção dele, no que ele pensava, né? Juntar tudo que ele já trabalhava com teatro de boneco, né? Especificamente naquela oportunidade, ele tinha compartilhado comigo que ele queria trabalhar com os bonecos que ele já tem, de alguma forma, mais domínio, né? Que são os bonecos articuláveis, os bonecos de fantoche. E aí eu comecei a indagar o Wellington, né? Wellington, será que é realmente essa narrativa que tu queres contar? E nesse processo de encontro e de conversa, que durou aproximadamente alguns meses, eu comecei a incitar nele, enquanto homem negro, né, soteropolitano, baiano, que o mais interessante naquele momento talvez fosse ele voltar para as narrativas dele
e pensar o que ele poderia, nesse retorno a si mesmo, escrever, né, ou narrar enquanto artista negro da cidade de Salvador, né? Falei assim, mano, eu acho que é muito interessante falar sobre o Boi Bumbá, eu tenho visto que tu tens umas ideias aí, mas a gente poderia ir para um outro percurso. Que tal a gente falar de um mito que seja um mito africano, mano? Até porque esse é um trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo individualmente, mas também impulsionado pelo Coletivo das Liliths, que é dar atenção às narrativas míticas em paralelo com as narrativas biográficas, né? Então, de que forma eu me encontro individualmente no corpo coletivo de uma construção ancestre, né? Das minhas referências que foram perdidas ou que, enfim, né? A gente não costuma muito dialogar. É claro que o Wellington é um homem que, inclusive, tem essa relação com o candomblé, mas aí talvez por algum momento aquela não era a urgência dele contar essa história, até porque de repente essa história já é tão incorporada nele, tão cotidiana, que ele achou que essa história talvez não tivesse a força que, por exemplo, a gente viu depois que Orun aí foi montado, né? E aí eu disse para ele que eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com o mito de criação e urbano, né? Até porque eu trabalho com os mitos de criação voltadas para o teatro e também para a arte e educação. Eu, em sala de aula, eu gosto muito de trabalhar com os mitos de criação, sobretudo os mitos de criação afro-indígenas. E o Wellington voltou para mim com uma história que é a história... eu esqueci o nome aqui, mas é de um camaleão que tem um contato com Oxalá, né? E aí ele é o responsável por comunicar. Aguemon, gratidão, é Aguemon. Aí ele traz esse livro do Aguemon, que eu também esqueci o nome da autora, gente, já tem muito tempo que eu li, né, esse texto, e embora eu esteja na direção também desse trabalho, eu não tenho mais acompanhado, de alguma forma, os trabalhos que foram desenvolvidos pós a nossa apresentação lá formal inicial com o Wellington, né? Eu fiquei aproximadamente com ele uns 2, 3 anos, e daí depois eu falei, olha, mano, é um trabalho coautoral, compartilhado, mas siga o teu rumo, eu acho que tem muita potência nesse trabalho imagético, nesse trabalho visual, e eu acho que agora tu potencializar ele, né? E aí, só justificando por que eu esqueço os termos, né? Porque tem muito tempo que, inclusive, eu não retorno. E na virtualidade, mais uma vez, embora meu nome esteja lá na coautoria, na direção, é um trabalho que o Wellington agora tem desenvolvido com mais autonomia, né? Então, eu meio que me perdi durante esse processo. O que é que você levou da sua cultura aí, do seu enraizamento aí no norte do Brasil, aí no Pará, para o espetáculo? O que é que fundiu o mito da criação? Como foi esse encontro? Arlen, eu acho que, na verdade, existe uma semelhança que eu acho interessante entre os mitos africanos e os mitos indígenas, que é o fato de protagonizar histórias que são histórias que dizem sobre a gente. Então, independente de qualquer coisa, essa aproximação é uma aproximação essencial e que diz respeito da formação da própria identidade do povo brasileiro. Então, eu acho que o que aproxima é isso. Agora, uma das coisas que eu acho fundamental no processo de criação com o Orun Aye é que eu levo para Wellington um outro impulsionamento de criação em teatro de formas animadas, né? Então, eu trabalho muito com a imagem, imaginário, imagem enquanto impulsionador nos processos criativos, imagem entendendo aqui não só aquilo que eu vejo, mas aquilo que eu escuto, aquilo que eu sinto, aquilo que eu saboreio. Então, a visualidade do espetáculo foi muito pensada nesse sentido, né? Levando em consideração a economia da palavra, e quando ela surge,
ela em diálogo muito harmônico com o que é apresentado, né? Com o que é apresentado visualmente. É claro que eu pensei muito no cuidado de não haver uma ilustração do que estava sendo dito, né? Então, teve muita coisa da história que eu cortei por conta que eu queria que as imagens se sobressaíssem muito mais do que a palavra, né? A palavra, ela entra ali como uma espécie de suporte. Então, quando eu apresentei esse trabalho, eu acho que talvez seja esse encontro que eu tenho com o Wellington, incitar no Wellington o uso do corpo e da imagem do próprio ator em cena, compondo com as imagens que estão em volta, né? E aí, um boneco que não é um boneco utilizado da forma convencional, que a gente geralmente vê no teatro de formas animadas. Não, os bonecos todos que existem, né, que eles têm a função de boneco, mas ao mesmo tempo eles têm função de objetos também, né? Bonecos que são animados de diferentes formas, né? Não só aquela forma de botar em cima da mesa, o ator fala. Inclusive, os bonecos nem têm voz, não tem nem palavra ali, né? A palavra deles é a própria presença. Então, essa questão da imagem foi uma questão que eu bati muito com o Wellington, né? E questionei muito esse trabalho, porque, para mim, prioritariamente, eram as imagens que deveriam contar essa história antes da palavra organizada e da palavra lógica. E talvez esse seja um momento de grande crise também do Wellington naquela oportunidade, né? E são esses tempos atrás aí, porque ele queria muito falar. E eu falei, talvez, Wellington, esse mito de criação, ele esteja nos convidando a percebê-lo e a contá-lo de outra maneira, que não seja a palavra. E eu entendo a importância da oralidade, sobretudo nas culturas de matrizes africanas e indígenas, só que a perspectiva desse trabalho era impulsionar um maior acesso a qualquer público, né, por meio das imagens, né? Então, eu queria que as imagens sobressaíssem nesse trabalho, né? E aí, podendo contar ela, inclusive, porque quando a gente estava montando esse espetáculo, para mim era muito claro que esse trabalho ele tinha uma potência de ser apresentado em diversos lugares, inclusive fora do Brasil. E era por isso a minha importância de potencializar as imagens com toda a força que elas têm, né? Porque se o Wellington fosse viajar, eu acho que ele tem parentes, ele tem família na França, e eu falava assim, Wellington, então é pensando nisso. Porque se for traduzir as narrações, que sejam palavras, frases curtas, parágrafos curtos, né? Mas que a imagem consiga contar toda a história. E eu acho que essa foi a principal contribuição que eu levei para o Wellington. E eu fico muito feliz hoje quando eu vejo o resultado. E, mais uma vez, acreditando que a força das imagens são transformadoras, né? Você lembra quando estreou, nas primeiras semanas ali, duas coisas. Primeiro, qual foi a reação do público, né, da plateia? Eu lembro que tinha muita estudantil, né? Qual era a reação da plateia? E se você adaptou de alguma forma, se vocês adaptaram, mudaram alguma coisa, adaptou alguma coisa ao gosto desse público? Olha, então, eu sou uma pessoa artista extremamente rigorosa nos meus trabalhos. Então, assim, eu não gosto muito de mudar algumas estruturas que eu pensei, né? É claro que eu tenho um diálogo, porque eu também sou muito rigorosa, mas eu também sou muito fluida e sou muito aberta, né, às mudanças, às modificações. Mas, se tratando desse tipo de trabalho, eu acredito que o público corresponde, de alguma forma, comunica esse trabalho, né, pelos retornos, mas a gente não pode se confundir enquanto encenadora, né, porque o processo criativo em laboratório já é um processo cheio de crises, né, e aí é claro que as pessoas vão ler e vão captar da sua maneira, né. Então, eu me lembro que quando a gente apresentou o espetáculo, teve uma apresentação que a gente fez, uma apresentação aberta ali na residência universitária para algumas pessoas, e depois da apresentação, essas pessoas comentaram, né, algumas questões de ordem técnica, sobretudo, né? E
eu dizia assim para o Wellington, a gente vai manter o que a gente tem, vai continuar fazendo, e eu acho que aí é mudar algumas coisinhas. E aí eu acho que era principalmente os retornos que as pessoas davam era em relação ao trabalho da artista, né? Do ator em cena, né? E aí a gente foi dialogando até encontrar o ponto, talvez, de equilíbrio certo que fosse legal para o Wellington e legal também para o espetáculo todo, que dialogasse. E foi algo que o Wellington encontrou e eu fiquei muito feliz, porque depois eu vi que ele estava tão à vontade, porque é engraçado, né? Aqui eu estou dedurando ele, porque isso faz parte do processo criativo, né? Então são processos muito secretos e íntimos, mas com toda a ética também, com cuidado, mas ele tinha muita vontade de trabalhar com texto, né? E na hora ele ficava muito nervoso com o texto, né? E eu falava, Wellington, aqui, vai por aqui. Essa orientação que é uma orientação pedagógica também, né? E aí depois eu comecei a perceber que o Wellington ele já estava tão apropriado, porque eu falei assim, Wellington, essas histórias são tuas, entendeu? Então não tem para que tu colocar esse texto iorubano na categoria de um texto clássico de teatro ocidental. Não se fala, não precisa falar dessa forma, não precisa usar essa impostação que se requer no teatro ocidental. É um griot contando uma história. É o Wellington, o bonequeiro, o professor de teatro que trabalha com cultura popular contando essa história. E aí depois eu comecei a perceber que ele estava ganhando tanto domínio sobre aquilo que o Wellington já contava essa história sem aquela preocupação toda de buscar as marcações do texto, né? E eu acho que talvez esse tenha sido um retorno que o público tenha dado e que a gente foi lapidando isso, né, no decorrer desse trabalho, das apresentações, né, que seguiram. Tá sem som. Verdade, desculpe. É claro que todos nós mudamos, né? Hoje nós somos diferentes de ontem, a gente vai aprendendo as coisas e tudo, as coisas boas, as coisas ruins também, né? Mas esse processo, o que é que transformou em você? Você que transformou alguma coisa, modificou alguma coisa? Qual foi o aprendizado desse processo criativo aí com o Orumaiê? Tá mudo o seu. Tá vendo aí? O costume, né? Então, olha só. Eu estava dizendo, né, que eu tenho um rigor muito forte com o que eu crio, né, assim, levando isso muito a sério, né, então, eu acho que quem trabalha com criação tem essa rigorosidade, né, porque a gente fica preocupada do que a gente criou, e quem é que está botando a mão, né, que não seja as pessoas que estavam ali criando, de alguma forma é uma preocupação da artista e que deve ser considerada, porque a gente já é tão massacrado e não levado a sério, né, nos nossos processos de construções autorais. E aí, acredito nos processos de adequação, mas as imagens precisam seguir uma certa rigorosidade, né, daquilo que quer transmitir poeticamente. Então, é só concluir e fechar esse pensamento, porque tu estavas me falando de transformação. Claro, transformações todas nós passamos. E acredito, sim, que embora eu tenha me transformado desde o dia que eu nasci, algumas imagens na minha vida, e talvez na tua, e talvez da população humana toda, algumas imagens de infância, de adolescente, elas permanecem firmes, nos orientando a seguir adiante. E é por isso que eu sou muito rigorosa nas imagens, sabe? Então, muitas coisas modificaram em mim, né? Penso que o trabalho de criação, né, e da condução desses processos criativos, nesses processos criativos, me colocaram no outro lugar de responsabilidade, né? Eu acho que nós que temos esse trabalho de arte e educação em sala de aula, vai trabalhar com ator e com atriz, né, no âmbito muito mais do teatro para a cena, a gente tende a levar a professora, a arte educadora, para esses processos de criação também, né? Então a gente acaba sendo também muito maleável, sabe? A gente acaba escutando demais, a gente acaba sendo muito doce, muito sensível. E aí esse processo me convida a ser uma pessoa mais objetiva, mais flecheira, e com poucas dúvidas, né, para apresentar para o ator, né?
Então, eu tenho que ir ali para apresentar e solucionar problemas, né? Que são problemas da ordem estéticas e problemas também que surgem ali na própria subjetividade, na individualidade do ator, né? E eu acho que esse é um processo de transformação muito interessante, porque me apontou caminhos de como trabalhar as formas animadas, em especial a direção, com atores, né? Claro que essa não foi a minha primeira experiência, mas talvez essa experiência tenha me convidado a ser um pouquinho mais dinâmica e um pouquinho mais certeira na minha condução, né? Deixando um pouquinho de lado a professora e convidando uma outra frequência energética na minha condução desse processo. Eu acho que isso foi uma coisa que transformou muito. Ainda estou em processo, que eu sou uma pessoa ainda muito maleável, mas tenho aprendido a ter uma objetividade maior nos meus processos, né? Eu acho que é isso. Isso aí foi significativo para mim nesse processo. Entendi. Chama Sal, colega. Então vamos encerrar por aqui. Muito bom, muito obrigado por esse bate-papo aí, rápido, mas muito, como você disse, assertivo, né? Muito legal. É um prazer estar aqui com você, viu? Falar com você mais uma vez, né? Já tivemos outros diálogos aí no passado, né? A gente se conhece desde o tempo da faculdade, né? Eu te conheci, inclusive, lembro de você atuando no projeto Ato de Quatro da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Eu ajudava na coordenação do projeto e você estava lá fazendo formas, né, animadas com um projetor. Não esqueça da cena, que é muito bonita a cena que você fez, com um projetor, né? Uma cena de 5 minutos, 15 minutos, e você com objetos, né? Com umas varetas e tudo. Eu lembro, foi muito bacana, não é? Eu reconheci algumas coisas no Orunhayê, ali, lembrei, né, daquilo ali, reconheci a sua mão ali no Orunhayê, por conta daquilo ali, não sei porquê, alguma coisa eu vi ali. Seu microfone. É claro que tu ia ver coisas ali, porque tem uma coisa que eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de perceber, né? Que é a autoria da autora, do autor, né? Então, acaba sendo que meio que uma maneira estética de cada artista, né? Então, é isso, né? E tanto lá naquele trabalho, tu percebe que o convoque às imagens era já uma coisa muito aparente no meu trabalho, né? Era um trabalho de formas animadas, onde as imagens sobressaíam para além das palavras também, né? A gente se conheceu naquela oportunidade ali, eu tinha acabado de chegar na Universidade Federal da Bahia, recém-chegada lá, tinha acabado de sair daqui do Pará, e a gente teve essa oportunidade. O Arlen, gratidão também por esse encontro, por esse bate-papo. Desejo que Orunhayê siga adiante, como eu tinha pensado aproximadamente 6 anos atrás, que era quando a gente gerou esse projeto juntos, que foi eu e o Wellington. Então, desde aquele tempo, eu imaginava que Orunhayê tinha a possibilidade de alcançar outros lugares, e eu continuo desejando profundamente que esse trabalho siga com a potência que ele tem, com a importância que ele tem de contar as narrativas africanas que não foram contadas para muitos lugares, inclusive desse Brasil. Então, te agradeço, bom dia, e que a gente tenha a oportunidade logo de se encontrar pessoalmente. Com certeza. Beijo, muito axé para você. Axé, Saravá, Indauê. Beijo.